A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal, EBD com o pastor Júlio Bahia. O propósito desse canal está trazendo aqui o resumo dessa lição a qual nós estamos estudando nesse terceiro trimestre, né? A igreja de Jerusalém. E o resumo que eu gostaria de trazer para você está na lição de número 4, que tem por tema uma igreja cheia do Espírito Santo. Irmãos, a nós observarmos, né, estes versículos da palavra de Deus, ao nós observarmos esta palavra, nós temos aqui algo glorioso para falar aos nossos corações. Pois na lição anterior, na lição de número 3, aonde nós estávamos falando sobre a cura, né, daquele coxo na Porta Formosa, mas aqui agora nós vamos falarmos acerca das consequências daquele milagre, que foi a perseguição, né, que contra os servos de Deus, pelo fato deles ter operado, pelo fato deles ter, né, lhe curado aquele homem na Porta Formosa. Mas ainda assim nós vamos vermos que aqueles homens eles não desistiram, mas eles continuaram perseverantes, continuaram firmes no seu propósito, sabendo que tinha uma grande missão. Irmãos, a igreja, né, a igreja de Jerusalém, né, era uma uma das um dos modelos ao qual nós devemos seguirmos, né? Uma igreja com característica que deve ser copiada, que deve ser seguida por todos nós, principalmente nos dias em que nós vivemos. No capítulo 4 do livro de Atos, né, o início da perseguição à igreja de Jerusalém. É aquela igreja ao qual uma igreja, né, que os saduceus não criam, né, na ressurreição, opunham-se à pregação, né, de Pedro, e ao mesmo tempo em que os fariseus odiavam Jesus, porque os condenará. Começa então ali a perseguição, né, que Cristo havia alertado os seus apóstolos, conforme lá João capítulo 15, verso número 18. Ao analisarmos a igreja em Jerusalém diante do cenário de perseguição, podemos percebermos, irmãos, algumas características dessa igreja que devem ser observadas e copiadas pelos crentes do tempo em que nós vivemos. Vejamos a prioridade, a obediência a Deus. Ao serem presos, Pedro e João foram inquiridos pelas principais autoridades daquela época, né, questionados sobre com qual poder ou em nome de quem eles realizavam o milagre na vida daquele coxo. Mas Pedro, irmão, cheio do poder do Espírito Santo, faz uma defesa incontestável sobre a pessoa de Cristo. Como não tinha com o que os acusar, chamando-lhe, disseram que não o pregasse, que não o falasse, nem ensinasse mais no nome de Jesus. Mas nós vamos vermos, porém, irmão, a resposta de Pedro e João, ao qual disseram: julgai vós, ser justo diante de Deus, ouvir ante a voz do que a voz de Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvidos. Aqui, irmão, a obediência a Deus é a chave para sermos vitoriosos em nossa caminhada cristã. A confiança em Deus, irmãos. Após aqueles homens serem soltos, Pedro e João retornaram à presença dos demais discípulos, pois o texto sagrado ele vai nos dizermos isso, sendo soltos, eles foram para os seus e contaram tudo o que disseram os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo eles isso, unânime, levantaram a voz. A elevação da voz, irmão, em oração a Deus simboliza não apenas uma reverência, né, ao Senhor, mas acima de tudo, um ato de confiança na proteção divina. Essa atitude nos ensina que tem momentos de adversidade, a igreja deve se unir em oração e confiar sempre no socorro divino, crermos na soberania de Deus, ao declararem que levantaram os reis da terra, que os príncipes se juntaram contra o Senhor, contra o seu ungido, o termo santo filho, né, o teu filho santo, né, que ungiste, se juntaram para fazer tudo que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer, né? O Atos capítulo 4, verso 1, 26, os discípulos estão ali expressando que tinha convicção de que todas aquelas ações, né, contra eles, por mais maligna que fosse,
era o cumprimento do plano de Deus para algo muito mais além, muito maior, né? A mão de Deus que aponta corretamente para o seu poder executivo, aqui é colocada no lugar do seu propósito decreto, porque com ele dizer e fazer que não são duas coisas distintas, como é conosco, né? A sua mão e o seu conselho sempre concordam, pois tudo que o Senhor quis, ele o fez. Salmo 135, verso número 6. É uma igreja manifesta do poder de Deus. A pregar a palavra com ousadia e coragem, diante da perseguição que estava enfrentando, a igreja em Jerusalém ela não desvaleceu, muito pelo contrário, né? Pediu ao Senhor, dizendo: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Atos 4, 29. Eles oraram pedindo ousadia e Deus respondeu, enchendo-os do Espírito Santo. De forma, irmão, a igreja de hoje deve rogar ao Senhor para que haja um revestimento de coragem, de autoridade e autoridade na proclamação do Evangelho, mesmo diante das perseguições. A manifestação, irmão, de sinais e prodígios. Na continuidade da oração, os discípulos pediram que Deus estendesse a sua mão para curar e para que se faça sinais e prodígios pelo nome santo de Jesus. Atos 4:30. Afirma que a resposta graciosa de Deus que deu à oração ao qual os apóstolos fizeram, né, foi uma resposta dada não em palavras, mas em poder. O livro de Atos registra inúmeras operações sobrenaturais da parte de Deus, demonstrando o seu poder, confirmando a pregação da palavra através de sinais e prodígios. Nós vemos essas maravilhas, esses sinais, esses prodígios, essas operações no livro de Atos dos Apóstolos. Então nós vemos aqui que o experimentar, né, o verdadeiro avivamento, né, na igreja de Jerusalém, tendo eles orado, moveu o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 4:31, demonstrando a ação do movimento do Espírito Santo. Aponta, irmão, que em alguns círculos pentecostais o avivamento é entendido como quase que como sendo sinônimo, né, de movimentos, não é verdade? Geralmente o que se tem em mente quando se fala de um derramamento do Espírito é a imagem de um ambiente carregado de emoções. Bem, é verdade que que todo avivamento há um movimento, né, sagrado do Espírito Santo e que sem dúvida as emoções não estão fora dele, mas o próprio Espírito Santo é movimento, né? O vento sopra onde quer, João capítulo 3, verso número 8. Deve ser observado, contudo, que o avivamento não se resume a só um movimento, nem tampouco é ser confundido com mero emocionalismo, quando o fogo de um avivamento resume-se a experiências sensoriais, marcada apenas pela presença de demonstrações físicas e sem, contudo, apontar para uma mudança interior ou de caráter. Ele está fardado ao fracasso. Então, irmão, nós devemos entendermos que a igreja que estava em Jerusalém foi cheia do poder de Deus e um exemplo de como se comportar em tempos de perseguição. A ousadia na pregação do Evangelho, fruto da atuação do Espírito Santo e da manifestação de sinais e prodígios, fizeram viver o verdadeiro avivamento mesmo diante de um cenário adverso. Nós vemos que aquela igreja que fora perseguida, aqueles irmãos que foram açoitados, que foram presos por pregar o Evangelho. Aqui nós vemos, irmãos, o verdadeiro significado do avivamento. Claro que, como eu falei anteriormente, o avivamento ele envolve, né, alguns movimentos, algumas emoções, mas nós devemos entendermos que o verdadeiro avivamento ele vai trazer mudança de mente, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de caráter. Os frutos do Espírito Santo irão fluir na vida dessa pessoa. Porque não adianta nós sermos avivados, não adianta nós falarmos, muitas vezes sentirmos a presença do Espírito Santo, estarmos num culto chamado pentecostal, estarmos ali muitas vezes tocados pela ação, pela atuação do Espírito Santo, mas a partir do momento em que nós sairmos daquele culto, nós continuarmos em nossas velhas práticas.
E nós precisamos entender, meus irmãos, que o avivamento fiel e verdadeiro, ele traz mudança na vida do crente. Aqueles irmãos, eles estavam preparados para a perseguição. Aqueles irmãos, eles estavam preparados pela oposição. Não pelo fato deles serem fortes, não pelo fato deles empunharem armas, né? Armas físicas, mas pelo fato deles estarem armados pela armadura de Deus, pelo fato deles estarem cheios do Espírito Santo. E esses irmãos, eles pregavam com mais ousadia, com mais poder, orando a Deus, não pedindo para que Deus, né, pudesse livrar daquele mal, orando a Deus não para que Deus pudesse matar os seus inimigos, mas orando a Deus para que Deus pudesse dar mais ousadia, poder, prodígio, para que eles pudessem continuar pregando a palavra de Deus. Homens ao qual se alegraram, irmãos, pelo fato de ter sofrido por amor do nome do Senhor Jesus, em que muitas das vezes hoje nós vivemos em um momento em que as pessoas não querem sofrer, um momento em que as pessoas não querem ser mais perseguidas, não querem sofrer oposições, mas a Bíblia nos diz que esses discípulos, irmãos, eles se alegraram pelo fato de estarem sofrendo pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor do Evangelho. Que nós possamos, irmãos, nessa lição, tomarmos como modelo, que possamos copiarmos, irmãos, a igreja de Jerusalém, para sermos o instrumento ao qual Deus ele vai usar para esse tempo, para esta geração. Que possamos, irmãos, também continuarmos pregando o Evangelho, ainda que as oposições se levantem, ainda que os inimigos do Evangelho se levantem, nós possamos orarmos, irmãos, pedindo a Deus para que Deus ele possa nos usarmos com mais poder, com mais graça, com mais ousadia, com mais unção, para que o nome dele venha a ser glorificado e vidas venham a ser alcançadas através do Evangelho. Se este vídeo, irmão, falou ao seu coração, se você foi edificado por ele, gostaria que você se inscrevesse no canal, gostaria que você compartilhasse este vídeo, para assim como você foi alcançado, outras pessoas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus. O intuito deste canal é sempre estar trazendo aqui as lições, reflexões da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, abençoe a sua família. Em o nome de Jesus, fica na paz.